Calma, pessoal, tenham calma. Algum dia eu já decepcionei vocês? Obviamente que vai ter vídeo sobre a aparição do Flash na série dos Titãs. Eu, como um fã de Flash, ainda tô chocado que isso aconteceu, feliz, empolgado, animado, sabe, agradecido por isso ter acontecido, porque na verdade só foi confirmado que a Stargirl teria uma pequena participação num mini crossover com o Titãs. E não seria nem com o protagonista, no caso o Dick Grayson, o Asa Noturna, seria com o Logan Garfield, que é o Mutano. E eu sei que tem muita gente que não acompanha mais Titãs há muito tempo, devido a todos os problemas de história que a série teve, e muita gente veio me perguntar como que isso aconteceu, como que foi esse encontro do Mutano com o Flash. Só que na verdade não foi exatamente o encontro, né? A gente vai ver exatamente melhor esses detalhes, só que exatamente isso que aconteceu abriu minha mente e eu tenho certas opiniões um pouco diferentes e mais positivas a respeito do filme do Flash. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao Terra 22 aqui neste canal maravilhoso. Nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E obviamente aqui você encontra as melhores explicações, dúvidas, polêmicas, curiosidades e crossovers sobre a série do Flash. Antes da gente seguir com o conteúdo do vídeo, como eu vou ser uma pessoa muito generosa de explicar exatamente o que aconteceu nesse episódio para vocês entenderem como foi essa participação, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com os seus amigos, em grupos de WhatsApp, onde você puder. Muito obrigado, de verdade. Como eu comentei anteriormente, os fãs de The Flash foram pegos de surpresa porque não tinha sido confirmado nenhum rumor sequer sobre a aparição do Flash nesse crossover. O engraçado é que depois da crise das Infinitas Terras e mais pra perto do fim de Stargirl, tinha sido dito que Stargirl faria um crossover com o Flash, e isso estava praticamente confirmado. Só que devido a questões daquela coisinha chata, né, que vocês sabem que eu não posso comentar aqui no vídeo, infelizmente esse crossover do Flash com a Stargirl nunca aconteceu. Só que isso não é motivo para lágrimas, porque neste episódio acontece uma coisa incrível com o Mutano, que é o Logan Garfield em Titãs. E vale lembrar que Titãs, pessoal, é a Terra 9 do multiverso canônico da DC. Eu falo multiverso canônico porque recentemente a DC confirmou que todas as séries, quadrinhos, animações, filmes, tudo praticamente, mesmo coisas que se passam em terras completamente diferentes, tudo é canônico em um só multiverso na DC Comics. E é muito bom que esse pronunciamento tenha sido ressaltado logo depois do lançamento desse episódio. Para quem quiser assistir esse episódio, ele é o episódio 9 da 4ª temporada dos Titãs. É a última temporada, já tá nos últimos episódios, e explicar para vocês como aconteceu esse crossover vai ser um pouquinho complicado. Infelizmente, vocês teriam que ter um pouco de noção do que aconteceu no começo dessa temporada para entender que o Logan Garfield, o Mutano, ele acabou entrando no vermelho. Para quem não sabe, o vermelho é como se fosse uma força de aceleração da maneira mais ridiculamente resumida que eu posso explicar aqui para vocês. Não existe somente a força de aceleração que dá poderes para velocistas. Por exemplo, o monstro do pântano da Terra 19. Ele é conectado, né, com o verde, que é a força da natureza. Plantas, árvores, o meio ambiente, por isso que ele pode controlar essas coisas. Já o Mutano, ele é conectado com o vermelho, que é a força animal. Tanto que eu sei que tem algumas pessoas que podem achar estranho ele ser conectado com a força vermelha e virar animais verdes. E inclusive nesse mesmo episódio ele até perguntou e se questionou por que isso acontece. E o personagem Fera Biwana, que é o antigo protetor do vermelho, explicou para ele que mesmo ele sendo conectado com o vermelho, como ele é o avatar escolhido para proteger, ele é o cara que mais tem acesso ao vermelho, que a conexão é a mais forte, justamente por conta disso ele consegue fazer com que a cor favorita dele, que no caso é verde, seja a cor da força vermelha na hora da transformação dele. Até porque nós temos outros personagens que também se conectam com o vermelho, que tem poderes animais, por assim dizer. Por exemplo, a própria Vixen, que apareceu em Lendas do Amanhã e também em outras histórias, ela tem um amuleto que ela pode escolher a força, a velocidade de animais, insetos, bichos e outras coisas. Nós também temos a Yolanda Montes, que é a Pantera, no caso a segunda pessoa que herdou o manto do Pantera na Terra 2 de Stargirl. E no caso ela
também tem acesso à Força Vermelha, só que obviamente não é da mesma forma que o Mutano. Então pessoas que têm o mínimo de contato com o poder animal na DC Comics e pessoas que têm o máximo de contato com o poder animal, todas essas pessoas são conectadas com o vermelho. Só que a diferença do vermelho para a força de aceleração é que não é o vermelho que te escolhe para você ter poderes. Você praticamente já nasce ou adquire isso de alguma forma e você passa a ser conectado com essa força automaticamente. Diferente da força de aceleração, que muitas vezes ela escolhe velocistas, então ela manda o raio, ou a pessoa se envolve em acidentes que tem eletricidade, matéria negra e se conecta com a força. Praticamente qualquer personagem da DC Comics que tem alguma espécie de poder animal é automaticamente conectado com o vermelho. Só que obviamente que nem todos eles conseguem acessar a força e fazer o que o Mutano fez nesse episódio. Porque como o Mutano virou o Avatar, o cara que tem que proteger essa força de todo o multiverso, isso dá a ele uma forte conexão, na verdade uma conexão absurda. Aí depois de tudo que o Fera Bill-Wan explicou pra ele falou, cara, tá bom, eu vou proteger o vermelho, eu vou ser o Avatar, eu vou proteger ela do multiverso inteiro, só que eu vou voltar pros meus amigos agora. E o Fera Bill-Wan falou que ele não ia conseguir, porque ele não consegue controlar ainda o vermelho. E nesse episódio foi dito que a Força Vermelha, ela é multiversal, ou seja, mesmo que o Mutano da Terra 9 seja o Avatar dela, ela é uma só para todo o multiverso, então praticamente ele, da Terra 9, meio que protege ela de todo o multiverso. Aí na hora que o Mutano tentou sair de onde ele estava, dentro da Força Vermelha, para voltar para casa, ele acabou meio que acessando a Força Vermelha conectada com todas as terras, ou com várias terras, meio que o multiverso naquele momento. E a gente viu várias referências de filmes, séries, animações, até mesmo o escritor de algumas coisas do Titãs também apareceu lá, que foi uma coisa bem bacana, né? Meio que quebrou a terceira ou quarta parede, por assim dizer. Só que a primeira aparição especial que o Mutano vê é o melhor, é o Barry, porque na hora que ele entrou na força e ele muda a cor dela de vermelho para verde, a gente vê um raio laranja passando por ele, e ele mesmo não entende o que é isso, até que abre um buraco e mostra o Flash do Grant Gustin da Terra Prime correndo no final do Armagedon, quando ele tinha ganhado as botas douradas. Só que é bom deixar ressaltado que foi no final do Armagedon, porque eu já vi alguns comentários no Twitter também, do pessoal falando que será que isso é uma ponta que vai ser abordada futuramente? Será que essa cena do Flash vai ser alguma coisa abordada futuramente? E assim, é um pouco estranho ver fãs de Flash não reconhecerem que aquela cena é do Armagedon, né? Só que um detalhe que é curioso é que teoricamente Titãs se passa em tempo real, né? Se passa agora em 2023, pelo menos eu não vi nenhuma informação que diz que se passa há 1 ano ou 2 anos atrás. E aí é curioso ver o Mutano acessando falas de personagens e cenas de outras terras, inclusive do Barry, de outros momentos do tempo. Então, além do fato dele ter visto esses personagens de outras terras, ele viu esses personagens em outros momentos do tempo, o que é uma coisa muito legal. E aí nessa mesma cena que o Barry tá correndo com um CGI de raios que eu tenho que bater palmas pra HBO Max, eu tenho minhas dúvidas se foi a CW que fez essa cena dele correndo lá dentro da Força Vermelha ou se foi a HBO Max, mas eu espero que tenha sido a HBO Max porque ficou muito bom. Na hora que o Barry corre na rua, um dos raios laranjas dele acaba acertando o Mutano, fazendo com que ele caia na Terra 2 de Stargirl. Eu gosto de ressaltar que ele caiu na Terra 2 porque infelizmente nesse mini crossover que teve, a série não fez questão de falar a Terra de ninguém. O que eu vou dizer que foi uma jogada esperta, porque apareceu o Shazam do Zachary Levi, que é do DCU até o momento, e a gente não sabe qual é a Terra do DCU. Então, se eles tivessem que mostrar uma Terra, automaticamente iam ter que mostrar todas, né? Então foi uma jogada meio que inteligente não mostrar nenhuma, porque aí quem prestou atenção no crossover e quem acompanha tudo, sabe qual Terra é de cada um. Aí ele caiu na Terra 2 de Stargirl, que não deu nenhum indício se isso daí se passa antes ou depois da série dela, mas eu imagino que seja depois mesmo, a história continua, né? Engraçado que no final de Stargirl dá um salto de 10 anos para meio que uma cena pós-crédito, mas não foi isso que foi abordado. A Courtney ainda tá bem jovem, não tá adulta, então é bem logo depois que acaba mesmo a série dela. E a gente viu que o Mutano acabou caindo lá, não sabe onde ele tá, e ele fala que precisa voltar pra família dele. E aí ela fala pra ele que sabe como que família é importante. E ele fala tipo, eu sinto que você sabe mesmo. E aí ela pergunta pra ele como que ela pode ajudar. E aí o Mutano simplesmente fala tipo, me leve de volta. E ela fica tipo, cara, você tá falando sozinho, tá falando com quem? Aí ele dá um grito e fala, me leve de
volta, e aquela energia vermelha leva ele de volta pro vermelho. E aí é nesse momento que a gente vê tanto aquele escritor que muita gente gostou de ver, quanto também uma aparição rápida do Shazam do Zachary Levi, quanto também uma cena do desenho Titans Go, que pode talvez representar a nossa Terra, já que o desenho está sendo transmitido numa televisão, se eu não me engano. Então, pode ser que esteja representada a nossa Terra realista ali, né? E nós também tivemos algumas risadas e vozes ditas, só que em inglês, então foi um pouco difícil, pouca gente pegou essas referências, eu admito que eu não peguei de primeira, mas eu sei que tem Kuriga antigo lá, inclusive menções a Smallville também lá dentro. E aí no final de tudo o Mutano já tá ficando meio descontrolado lá dentro e ele grita: "Me leve até a minha família". E aí ele é transportado imediatamente para um lugar onde a Patrulha do Destino, que é da série Doom Patrol, se encontra. E aí isso vai cair numa discussão porque não foi confirmado se é a mesma Patrulha do Destino da Terra 9 ou se de fato foi na Patrulha do Destino da série Patrulha do Destino. Porque pelo que eu entendi da pós-crise, a série da Patrulha do Destino não se passa na mesma Terra de Titãs que a Terra 9. Então separou, por assim dizer. Não dá pra saber em qual ele tá. Independente do que seja, nas duas existiu ou existe um Mutano, porque ele é reconhecido lá. E aí no próximo episódio a gente vai ver melhor esse crossover do Mutano se encontrando de volta com a Patrulha do Destino. Bom, pessoal, praticamente foi isso que aconteceu. Eu tô muito feliz porque muita gente foi pega de surpresa com esse crossover. Agora que eu já falei tudo isso, vamos falar sobre a questão que eu disse, que esse crossover de Titãs abriu um pouco mais a minha mente positivamente para o filme solo do Flash. Todo mundo tá esperando uma participação, mesmo que pequena, uma referência, uma homenagem ao Flash do Barry Allen, do Grant Gustin, da CW, no filme do DCU do Ezra Miller. E pessoal, se até as séries do Titãs botou uma participação rápida de 15 segundos do Barry aparecendo lá correndo, e ainda mais do Raio reagindo com um Mutano, como é que o filme do Flash simplesmente vai ignorar completamente que o Grant Gustin existe? E eu acho que no mínimo, algo assim acontece no filme do Flash quando ele estiver na força de aceleração. Pode ser na hora que ele vai salvar a mãe dele, a gente não sabe exatamente, ele vai estar correndo e vai mostrar o Barry do Grant Gustin correndo também na terra dele. Provavelmente isso daí vai acontecer. E no melhor das hipóteses, vamos ter uma interação um pouco melhor entre os dois. Mas eu ainda não acho que vai ser essa questão de substituir ele, tá? Deixa isso claro que eu não acredito de verdade que isso vai acontecer. Mas o importante é que se Titãs fez isso sem nenhuma ligação com a série, The Flash tem que fazer, é obrigação. The Flash tem a obrigação de fazer isso agora e a gente não aceita outra coisa além disso. Enfim, pessoal, praticamente o vídeo foi esse, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, tem uma teoria ou queira compartilhar uma opinião, deixa nos comentários e vamos debatendo juntos, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.